Bom dia, povo lindo, contemplando a grandeza do nosso Deus, né? Reverenciando, exaltando, porque Ele é digno. Mas quero aproveitar esse momento, trazer uma palavra para a nossa reflexão, que eu sempre gosto de aproveitar os momentos, refletir um pouco e trazer algo, né? Transmitir algo para aqueles que precisam, que querem, né? Tomar posse. E essa mensagem tem um tema importante: provisão de Deus em tempos difíceis. Ou nós passamos, ou estamos passando, ou podemos passar crises difíceis, crises existenciais. A gente está nessa terra, está sujeito a muitas coisas, muitos problemas. Por causa do pecado gera isso, transtorno, mudanças, crimes, colheita e muito mais. A provisão de Deus em tempos difíceis. Por isso é importante nós falarmos um pouco sobre isso, para trazer paz ao nosso coração, para que possamos desfrutar do melhor do nosso Deus. Eu quero começar lendo um texto, 1 a João, capítulo 2, versículo 17, que fala assim, ó: e o mundo passa e as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. A igreja de Cristo, a igreja de Jesus Cristo, é o farol para o mundo em trevas, decaído. A igreja que somos nós, somos sal da terra e luz do mundo, é o farol. Para quem está caído, está sem direção, tateando, em desespero, pensando em várias coisas terríveis, abomináveis, absurdas. Então, se a igreja falhar no seu propósito, o que vai ser deste mundo? Então, por isso que a igreja não pode fracassar. Tem que estar totalmente empenhada em transmitir ao mundo caído, as pessoas fracas, sem visão espiritual, apresentar para ela o nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso a igreja tem um papel fundamental na sociedade. Estamos vivendo numa sociedade, em um mundo de crise, mas o reino de Deus não está em crise. Não podemos nos esquecer que não estamos sozinhos neste mundo tenebroso. O Senhor Jesus Cristo prometeu estar conosco até a consumação dos séculos. Mesmo vivendo em um mundo decaído, podemos contar com a proteção, provisão e cuidado do Pai Celeste. Temos um Deus que supre as nossas necessidades. Durante 40 anos, o Senhor sustentou o seu povo no deserto todos os dias, com exceção dos sábados. Os israelitas recebiam o maná e codornizes para o seu sustento. Está registrado no livro de Êxodo 16. A provisão era diária. Não faltou água, alimento, roupa e calçado, até o dia que chegaram à terra prometida. Deus sempre cumpre a tua palavra. Eu não sei o que tem prometido vocês, ou seja, coisa pequena ou grande, Ele vai cumprir, porque Ele é fiel à sua palavra.
Então, amada igreja, povo eleito, não desespera, creia, acredite no nosso Deus. Muitos têm perdido o seu foco, entrado em estado de desespero, estado deplorável, desistindo de tudo, jogando a perder, porque perderam o foco, não passaram a não acreditar, não crer mais no nosso Senhor, que Ele é fiel à sua palavra, nos fez promessa. Porém, no meio do povo de Deus sempre há pessoas incrédulas e murmuradoras. Sempre vai haver pessoas. Você não pode parar para ouvir essas pessoas incrédulas, murmuradoras. Você tem que crer na provisão de Deus, que as portas vão se abrir. Sempre haverá uma oportunidade para nós. O salmista, no Salmo 121, chegou a dizer, a expressar, a relatar: eleva os meus olhos para os montes. Israel era rodeada de monte, cheia de montanhas, sempre era um socorro, um auxílio, uma ajuda nos momentos caóticos, de desespero, de afronta, de guerra, de confronto. Aí Deus usou a própria boca do salmista para dizer: o meu socorro, o nosso socorro, ele vem do Senhor dos Exércitos. Ele vem do Senhor que fez os céus e a terra. Este Deus é poderoso, Ele é tremendo, Ele é fiel. Jamais deixará o teu povo à mercê. Ele sempre dará uma solução. Podemos ver isso na prática todos os dias. Temos contemplado, visto isso. Assim foi no passado, assim também será conosco. Não importa o tempo ou o ano, o que vale é estarmos com a provisão, com a presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Não dá ouvido a pessoas incrédulas, murmuradores, senão esta é a causa de muitas pessoas ter desanimado, ter fracassado. Os israelitas não demonstraram gratidão pela provisão divina. Diante de algumas dificuldades, logo murmuravam e reclamavam de Deus. Qual tem sido sua atitude diante das crises? É uma pergunta. E você? Como tem se manifestado? O que tem feito? O que tem demonstrado a outros que estão ao teu redor, que anda com você, que caminha contigo, que faz parte da tua família? O que você tem demonstrado? A provisão de Deus para Elias em Queride, Deus nos mostra para nós hoje como Ele socorreu Elias. 1 Reis 17, versículo 1 ao 6. Certo dia Elias profetizou para o rei Acabe, dizendo que não choveria por um bom período de tempo. Acabe sabia que falta de chuva ia mexer com a economia do seu reino. Haveria um período difícil de escassez. Então Deus mandou que o profeta Elias se escondesse junto ao ribeiro de Queride. Elias obedeceu a Deus. A obediência nos faz experimentar a provisão de Deus. Quem está em desobediência dificilmente desfrutará da provisão divina. O servo do Senhor bebia das águas do ribeiro e a cada manhã comia da comida que os corvos lhe traziam. Elias experimentou a provisão de Deus. Temos que aprender com Elias. A obediência nos garante a vitória. Temos na Bíblia vários relatos de pessoas que obedeceram
e alcançaram o favor de Deus, e pessoas também que desobedeceram, experimentou os dias difíceis, tenebrosos. E aí? Qual vamos experimentar? Coisas boas ou ruins? A provisão de Deus para Elias em Serepta. 1 Reis 17. Elias não podia aparecer publicamente, pois Acabe estava à sua procura. Depois que o riacho de Queride secou, Deus ordenou que o seu profeta se dirigisse à aldeia de Serepta, perto dos portões da cidade. Ele encontrou uma viúva que recolhia gravetos. Como no ribeiro de Queride, a provisão de Deus veio de forma inusitada. Deus havia utilizado corvos para alimentar o profeta. Agora, uma viúva deveria cuidar de Elias. Em geral, as viúvas dependiam de seus filhos e parentes para sua sobrevivência. Ao chegar à casa da viúva, Elias lhe pede água e pão. E a mulher respondeu que não tinha pão. Em sua casa havia apenas um punhado de farinha e um pouco de azeite. Então o profeta desafiou aquela mulher a assar primeiro um pão para ele. A mulher acreditou na palavra do profeta para ver a provisão divina. É preciso crer. A provisão de Deus veio para Elias e para a viúva, que acolheu. A farinha e o azeite da mulher nunca se acabaram até o dia que as chuvas voltaram a cair. Interessante isso. Muito importante para os nossos dias entendermos isso. O nosso Deus é um Deus que nos dá provisão. Ele sempre há uma saída. Sempre abre uma porta que está fechada. Nós servimos um Deus todo-poderoso, o grande El Shaddai. Não dá para compreender. Como entender a mente desse Deus maravilhoso? Como entender esse amor incondicional que tem por nós? A nossa parte é fazermos o que Ele nos pede, o que Ele nos manda, obedecermos e esperar a provisão de Deus. Não importa você o que está passando, o que importa, sempre há uma provisão de Deus para a minha casa, para a tua casa, para o povo de Deus. Não dá ouvido às críticas, os murmuradores, os incrédulos, os céticos, mas acredite, o nosso Deus, Ele sempre há uma saída para nós. Deus tem compromisso com a tua igreja, com o teu povo, que clama a Ele de dia e de noite. Não há que duvidar que o tempo todo Deus sabia como alimentar os israelitas no deserto. Quando murmuravam, o Senhor revelou o seu plano de fornecer pão dos céus para colherem a porção para cada dia, até o fornecimento de pão. Deus faria uma prova, queria ver se o povo andaria em sua lei ou não. No sexto dia, as pessoas achariam qualidade suficiente de pão para durar 2 dias, em cumprimento da lei do sábado. Deus queria que esses israelitas soubessem que aquele que os tirou do Egito ainda estava com eles. À tarde sabereis e amanhã vereis a glória mencionada no versículo 7. Diz respeito à realidade da mão de Deus no suprimento do pão, ao passo que a glória referia no versículo 10 era manifestação especial de Deus na nuvem. Moisés repreendeu os israelitas por murmurarem contra ele, e Arão, pois nada significavam. Era Deus que os conduzia. Quando Deus lhe desse carne e pão para comer, eles saberiam que o Senhor ouviria as murmurações feitas contra ele. De certo modo, fornecer comida desta maneira era uma repreensão. Deus não forneceu comida só porque reclamaram. Ele queria que soubesse que Ele era o Senhor
e que não estava contra os seus servos, mas contra quem murmurava. Os filhos de Israel seriam humilhados diante de Deus. E Arão os reuniu, dizendo: chegai-vos para diante do Senhor, porque ouviu as vossas murmurações. Quando se aproximaram e olharam para o deserto, de repente a glória do Senhor apareceu na nuvem, e a prova inconfundível da presença de Deus na coluna de fogo autenticou as palavras de Moisés, que preparou o povo para a glória, mas encoberta de milagres que ocorreriam. A glória do Senhor deu estes fracos seguidores de Deus de ver o mal dos seus corações quando contemplassem a fidelidade de Deus para com aqueles com a realização do milagre da carne e do pão. Eles saberiam que o Senhor era seu Deus. Ele teve paciência com eles, com esses crentes fracos, cuja fé necessitava de crescimento ou outra época depois de terem tempo para amadurecer. Números 14:11. Eles foram punidos por causa da permanência da credulidade. Eles foram punidos. Viram todo o milagre e não glorificaram a Deus. Duvidaram de Deus. Por isso, igreja amada, nunca duvide do teu Criador. Creia, acredite. Nós servimos um Deus soberano, um Deus todo-poderoso. Um mundo caótico. Vemos um mundo de desespero. O mundo jaz no maligno. João, o apóstolo de Jesus Cristo, declarou qual é a situação deste mundo. Sabemos que somos de Deus, que todo mundo está no maligno. 1 João 5,19. Satanás é o Deus desse século. Ele é o responsável pelas diferentes tragédias que assolaram a humanidade. Muitos podem dizer que as tragédias e as crises são resultados apenas da ação do homem, mas não podemos nos esquecer de que Satanás usa o homem para matar, roubar e destruir. João 10:10. O mundo globalizado, com certeza você já deve ter ouvido falar a respeito da globalização, mas sabemos o que significa. O que significa? Existem vários conceitos para definir esse termo. Vejamos o conceito segundo o dicionário Roche. Ato ou efeito de globalizar-se. Espécie de mercado financeiro mundial criado a partir da união dos mercados de diferentes países e da quebra das fronteiras entre essas mercadorias, esses mercados. A ideia de globalização surgiu na consolidação do sistema capitalista e um dos seus objetivos é padronização de ideias e valores. Tempos de mudanças. Ao longo da sua história, a humanidade experimentou diferentes transformações na área tecnológica, científica, econômica e social. Essas mudanças acabaram trazendo crises de ordem social, econômica e política. A era moderna foi marcada pelo avanço do conhecimento científico. Pelo advento da industrialização, pela predominância da luta ideológica, especialmente pela expansão da fé cristã, como também pela proliferação das seitas, das religiões orientais. Na atualidade, temos experimentado o progresso científico e tecnológico, mas também crises econômicas e éticas sem precedentes. O apóstolo Paulo profeticamente falou a respeito desses tempos, referindo-se a eles como trabalhosos e difíceis. Por isso, a importância de buscarmos a Deus. Uma sociedade centrada no homem. Vivemos em uma sociedade em que antropoletismo
prevalece. A palavra antropos significa o homem é antropocentrismo. Traz a ideia do homem como centro de tudo. Certo filósofo pré-socrático declarou que o homem é a medida de todas as coisas. Tal ideia faz do homem o centro do universo. Sabemos que o homem é falho, é finito. Deus é o Criador e soberano. Deus, o Pai, tornou seu Filho Jesus a razão e o centro de toda a criação. Paulo, escrevendo aos Colossenses, afirmou: Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. Os humanistas, na verdade, são amantes de si mesmos. 2 Timóteo 3,2. O humanismo deve ser repudiado pela liderança da igreja e por seus membros. Uma sociedade relativista. O relativismo é ético e imoral, nega a existência da verdade absoluta, especialmente os princípios e os ensinos imutáveis da palavra de Deus. O certo é o errado. Se confundem, pois as verdades passam a ser relativas. Aqui não há negação de qualquer lei superior para orientar a vida das pessoas. Por isso, cremos que o relativismo tem causado danos aos crentes em nossos dias. Uma sociedade secularizada. Segundo o pastor Claudio Honor de Andrade, o secularismo é a doutrina que ignora os princípios espirituais na condição dos negócios humanos. Essa doutrina também perverte os valores cristãos. Ela corrompe as verdades bíblicas para perverter a igreja, desviá-la da fé cristã, pois o secularismo valoriza a forma em detrimento do conteúdo. Paulo, escrevendo aos Coríntios: o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. O Deus desse século é o Satanás. Tem cegado o entendimento de muitos. Daqueles que não querem crer, acreditar na sã doutrina da palavra de Deus. Por isso, a queda é certa. As consequências estão aí. Um mundo caótico, caído. Mas a igreja é um farol. A igreja vai clarear. Que nós temos a missão disso. Trazer o evangelho. Trazer Cristo às pessoas, aos corações das pessoas. Mesmo vivendo em um mundo em crise, podemos contar com a provisão de Deus. Vivemos nesse mundo, mas não podemos concordar com sua maneira de pensar. Romanos 12:2. Temos que priorizar e manter sempre o fundamento do evangelho que recebemos. O evangelho imutável não se pode mudar. Deus tem o melhor para nós. Deus nos tem a vida eterna. Por isso, igreja, não cesse de dizer a verdade. Continua pregando a verdade. O Senhor tem provisão para nós. Não importa quais sejam as crises. O Senhor nos promete vida abundante. João 10:10, Ele veio para nos dar vida e vida com abundância. Toda suficiência em meio a um mundo em crise. Deus sempre trabalha com a tua igreja, fortalecendo, fortificando e alimentando. O poder abundante de Deus em meio ao mundo de crise. Efésios 3:20. Deus suprirá todas as coisas em meio a um mundo de crise. Filipenses 4:19. Deus farta de pão necessitado em meio ao mundo em crise.
Salmo 132. Deus é o bom pastor, cuida das suas ovelhas em meio a um mundo de crise. João capítulo 10, versículo 10. Igreja amada, igreja viva, estamos pregando nossa parte, pregar o evangelho a toda quem crê será salvo. Não deixe que a crise, a dificuldade paralise a igreja, coloque a igreja murmurando, reclamando. Viva em novidade de vida. Viva o evangelho que traz vida e vida com abundância. Em nome de Jesus, que assim seja feito.